Olá, bom dia. Estamos de volta aqui com a vida nossa de cada dia, né? Depois de um período de intervalo, onde eu tive um problema, um descolamento na retina e rasgou também a retina, e isso me levou no dia 8 agora de novembro a ter que submeter uma cirurgia. E pela graça de Deus estou me recuperando. Ainda não estou com a visão completamente restaurada, mas já avançou muito. E eu posso depois, inclusive, compartilhar a causa não, porque não tem, a médica disse, eu disse, é muito celular, é televisão, é pancada. Não tem um diagnóstico sobre o que leva a isso. Um genro meu teve também, o dele foi mais sério, né? Mas graças a Deus também recuperou. Se não fizer a cirurgia, perde a visão, logicamente. Se fizer a cirurgia, tem riscos, e é alto risco, mas é custo-benefício. Então, preferi me arriscar fazendo a cirurgia, graças a Deus, aos poucos, né? Vai fazer, tá com um pouco mais de 15 dias, está recuperando. Eu estou aqui na beira da piscina, mas a médica não me autorizou. Ela disse pela questão de inflamação, pode infeccionar. Então só depois do dia 8 de dezembro é que eu volto novamente a os exercícios na piscina. Mas sobre a vida nossa de cada dia, hoje eu quero conversar com vocês sobre a bondade e a misericórdia de Deus, né? A gente vive num mundo de muitas limitações pelo pecado nosso, pelo pecado estrutural, né? Mas acima de tudo pelas consequências daquilo que nós fazemos. Então eu costumo dizer o seguinte: as leis para tudo. Se alguém infringe uma lei humana, ele vai ter que pagar, né? Se alguém rouba ou mata ou violenta alguém, tem as leis e ele vai ter que pagar por isso, as punições. Se alguém pega, também há as leis naturais, né? Então, uma delas, que é muito conhecida, é a lei da gravidade. Se alguém pega uma pedra, joga para cima e não sai de baixo, vai lascar a cabeça. Não tem para onde infringir uma lei que você vai sofrer as consequências. Há as leis também espirituais, né? E essas pessoas não ligam muito para elas, mas tem as consequências das leis espirituais também, que lendo a Bíblia você vai entender melhor. Eu não vou discorrer sobre isso agora. Agora, tudo é consequência de quebra de leis, seja ela natural, seja ela espiritual, né? Seja ela humana, de que natureza for, quebrou a lei, infligiu a lei, sofre as consequências. Mas eu queria falar para vocês, como eu disse, sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Deus é um Deus justo e fiel, mas Ele nos ama. Foi Ele o Criador de todas as coisas, inclusive nossa, do ser humano. Então, é preciso que nós entendamos isso, o seu amor, seu infinito amor. Esse amor de Deus e misericórdia é tão grande que não tinha nada que nós pudéssemos fazer para nos redimir diante dele. E o que é que ele faz? Ele providenciou o seu próprio Filho, que se fez carne, veio, habitou entre nós e deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou em favor de nós. Isso é uma coisa que humanamente é difícil de entender, só pela fé. Mas essa é a lição bíblica para os cristãos, né? Os não cristãos podem nem querer saber, mas essa é a verdade, que queira ou que não queira, essa é a verdade para os cristãos. Então essa misericórdia e a bondade de Deus, ela mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, ela é infinita, né? E ela acontece na nossa vida. Nós podemos ver durante esse período de pandemia aí, quantas pessoas passaram por dificuldade e a misericórdia de Deus os sustenta, né? Quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas perderam familiares.
mas Deus está ali confortando, mesmo com essas consequências, são limitações nossas. Não é um Deus castigador, não é. Isso são as crianças brincando aqui na piscina. Não se assombrem com os gritos. E esse Deus, ele tem misericórdia dentro da sua vontade soberana, a gente precisa entender. Eu tenho 73 anos, vou agora no ano que vem para 74, pela misericórdia e graça de Deus. Aposentado, graças a Deus, usufruindo de tudo aquilo que Deus me proporcionou a trabalhar, né? E ter hoje uma estrutura para viver uma velhice confortável, posso dizer assim, essa é a verdade. E o que ocorre? Mas passei um momento muito difícil, onde durante pelo menos um ano e pouco, tive várias dificuldades. Eu já contei, inclusive, para alguns de vocês. Primeiro foi uma diverticulite, né? Passei 3 dias na UTI, mas graças a Deus escapei. Ela foi infecciosa, não foi tumor, né? Então foi resolvido com antibiótico. Depois me veio um câncer de próstata, e quando estava preparado para fazer a cirurgia do câncer de próstata, foi descoberto 3 lesões na coronária. Suspendeu a cirurgia de câncer de próstata e eu tive que fazer uma angioplastia, né? E passei 30 horas na UTI cardiológica, algo impressionante. Não doloroso, mas muito traumático, essa é a verdade. E no outro momento, eu já contei, no outro momento posso contar os detalhes. E o fato é que nesse momento aí Deus me deu uma mensagem muito confortadora, né? Teve outras situações que depois fiz a cirurgia de câncer de próstata, agora essa questão do descolamento da retina, mas sempre sentindo a presença e a soberania de Deus na minha vida. E lá na UTI cardiológica, nas 30 horas, Deus me deu uma mensagem muito confortadora que eu tenho levado nesses anos todos, vai para 6 anos já, tenho levado essa mensagem. Sim, e com tudo isso, lá no período, há 6 anos atrás, eu perdi 80% da renda familiar. Não foi fácil, né? Mesmo com o apoio da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o apoio dos filhos, de amigos, de irmãos, mas não foi fácil. O fato é que na UTI cardiológica me veio à mente o Salmo 23, experienciando a graça de Deus no vale da sombra da morte. E foi algo muito, muito marcante, muito forte mesmo. E depois eu tive a oportunidade de ir a Israel e ver em loco onde o salmista Davi escreveu o Salmo. No deserto do En-Gedi, ali ele estava, uma vida dura, difícil, e ele ali caminhando, e era uma experiência pessoal. O Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai no Vale dos Pastores, onde eu ali estive, em Belém. E quando era o verão, secava tudo aquilo ali. E ele tinha que pegar as ovelhas do pai e subir até Jerusalém, onde Jerusalém era alto, no inverno nevava. Então no verão derretia a neve. E quando derretia, formava os lagos de águas tranquilas e os pátios verdejantes. Lembra-se do Salmo, né? Ele colocou lá isso no Salmo. Então o Salmo não é uma questão melódica, mas o Salmo, ou meramente poética, mas o Salmo é de uma experiência de vida de Davi. E Davi pegava as ovelhas, ele seguia por uma estrada, o nome dessa estrada era, na época e até hoje, Estrada de Sangue. Por quê? De um lado era abismo, era o vale. Quando caía uma ovelha, se desse para ele pegar, com o cajado ele pegava. Senão, não tinha jeito, morria mesmo. Do outro lado, era cavernas, onde ficavam os salteadores, os animais, né? Então, era a estrada de sangue mesmo, onde muitos das ovelhas e pastores morriam, inclusive. Davi passava por isso. Por isso que ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque não faltava nessa situação.
Ele diz lá: deitar-me faz em patos verdejantes em água tranquila, porque era lá em Jerusalém, quando derretia a neve e passava o verão lá em Jerusalém com as ovelhas do seu pai. E ele fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então, era um vale da sombra da morte, a estrada de sangue. Hoje, todos nós passamos por vale de sombra de morte, né? Uns mais, outros menos. Essa minha situação, daqui o olho já está quase sarando, que foi o olho direito, né? Mas ainda eu vejo parcialmente, eu vejo da metade para cima. Da metade para baixo não vejo, porque para fazer a cirurgia colocam um gás onde ele é líquido, né? E ele impede essa visão total. Era total, o olho total eu não via assim que fiz a cirurgia. O gás vai dissipando e você vai voltando à visão. Não volta à normalidade total da visão, mas eu voltarei a ver pelo olho direito. O esquerdo eu só tenho 70% de visão. Então não é fácil isso, é um vale de sombra de morte. Então todos nós passamos. Cada uma das pessoas passam por vales mais profundos, mais rasos. Nessa pandemia, então, o mundo inteiro passou por essa situação. Mas a gente precisa entender uma coisa, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Então Deus está sempre conosco. Não significa coisas meramente materiais também, né? Então hoje, pela graça de Deus, eu posso agradecer a Deus por toda essa situação. Minha esposa foi detectado cálculos na vesícula e é algo que é perigoso, porque se sair para o baço, então dá crises terríveis e pode levar até a morte. Ela está no processo de avaliação, de complementação de exames para ir para a cirurgia, né? Então está em encaminhamento e graças a Deus que Deus nos deu condição de termos um plano de saúde, um bom plano de saúde para isso. Então o que eu desejo a você, querido, é que no vale da sombra da morte você está passando, seja lá qual for, pode ser financeiro, pode ser de emprego, pode ser de um relacionamento espiritual com Deus, pode ser de um relacionamento no cônjuge, né? Mas Deus está contigo, confia nele e com certeza nada faltará e Ele te dará as condições para que você passe pelo vale da sombra da morte. E como diz o salmista, que Ele estará comigo, contigo, participando, né? E nos confortando. Essa é a verdade. Então Deus abençoe a vida nossa de cada dia. Eu voltarei qualquer dia e qualquer hora, depende do desenvolvimento. Hoje eu estou aqui, mas com a esposa está fazendo exercício na piscina, eu não posso entrar, só depois do dia 8 de dezembro. Mas sempre que for possível eu estarei aqui, gravando de casa ou daqui com vocês. Deus abençoe ricamente e até outro momento, com a graça de Deus.